Olá. Neste início de mês de março, em uma sessão plenária, o presidente da Casa, senador Renan Calheiros, tomou uma decisão atribuída pelos seus pares como uma decisão histórica. Ele entregou de volta ao governo federal uma proposta de medida provisória para que o tema volte à casa em forma de um projeto de lei. Isso significa um outro ambiente para se discutir no Congresso Nacional a questão do ajuste fiscal. Para falar sobre esse momento tão atípico da casa, nós vamos conversar agora com o senador Lazier Martins. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor, como jornalista consagrado há tanto tempo, até por esse viés eu pergunto para o senhor, que análise o senhor faz desse movimento que está acontecendo aqui no Congresso Nacional? É uma outra dinâmica entre os partidos e o Palácio do Planalto? Olha, Tânia, em primeiro lugar, meu abraço, minha saudação aos telespectadores da TV Senado. Eu tenho ouvido uma palavra, uma frase, tanto nos jornais como entre parlamentares. Nós estamos vivendo a tempestade perfeita. É algo quase trágico. É bom para cinema catástrofe, né? Mas para o Senado... Mas veja bem, sob o ponto de vista da política, estamos vendo divergências profundas, uma oposição reforçada, principalmente no Senado, onde não havia muito tempo, uma oposição vitoriosa na Câmara dos Deputados com relação à composição da mesa, ao mesmo tempo, ainda na área parlamentar, uma sofreguidão impressionante ante a expectativa da famosa lista do Janot, que está por sair a qualquer momento, e tem muita gente com medo de estar incluída nesta lista. Então, é um ambiente tempestuoso, realmente, sob o ponto de vista político. De outro lado, isto atinge a economia do país. A economia do Brasil descambou para um momento extremamente crítico, como há muito tempo não havia. Crescimento zero, crescimento do PIB, a inflação saltando a passos largos para o 8%, provavelmente, diante do reajuste, do aumento estratosférico da energia elétrica, o aumento do diesel, que está mantendo a insatisfação nas estradas com os caminhoneiros, na grande maioria não aceitando uma trégua e se preparando para voltar a qualquer momento diante da insatisfação, porque além do aumento do diesel, que é essencial para o transporte de caminhões, eles não estão conseguindo o reajuste do frete, que para eles é vital, considerando que as indústrias passaram a produzir menos, produzindo menos, há menos cargas, havendo menos cargas, há menos trabalho para os caminhoneiros, para os transportadores, e aí eles encontram como alternativa pedir um reajuste no frete para compensar as perdas que vem tendo. A isto se soma este evento da medida provisória 669, que surpreendentemente o presidente Renan Calheiros devolveu na tarde desta terça-feira para o Palácio do Planalto. Algo que não acontecia há 6 anos. Há 6 anos, o presidente do Senado não devolvia uma medida provisória. O que eu acho que é um grande erro, e quero dizer uma palavra sobre isso em seguida. Mas esta devolução teve, num primeiro momento, um fundamento jurídico, porque entre os itens do artigo 62 da Constituição Federal, é bem claro que somente cabe a medida provisória em assunto de relevância e urgência. E lá num determinado parágrafo, dizendo que em casos de aumento de impostos não cabe medida provisória. É o caso, porque significa a alteração das folhas de pagamento, não é? E com isto haverá um gasto muito maior para os empresários e, consequência imediata também, o desemprego. É um dos fatores. Por outro lado, mexe também no aspecto das aposentadorias por morte, que, aliás, até tem alguma razão de ser.
Mas este item misturado num conjunto de outros temas que são negativos, principalmente com relação ao meu partido, que é o PDT, o Partido Trabalhista, porque afeta doutrina trabalhista, e o meu partido nesse particular é contra. Então isto se soma a uma insatisfação geral, isto é, o governo que deveria proteger o contribuinte brasileiro da inflação, ele estimula a inflação, na medida em que propõe um aumento de tributo e não concede, por outro lado, reajuste para quem trabalha, desestimula as indústrias, aumenta o emprego. Então, é lá e cá, é crise no legislativo, entre oposição e situação, e é uma degringolada no terreno executivo. Com relação à medida provisória, eu até pretendia fazer um pronunciamento na tribuna, mas nesta quarta-feira houve um prolongado pronunciamento, e belo pronunciamento do senador José Serra, fez um histórico meticuloso da economia brasileira nos últimos governos, e com isto ele ocupou praticamente todo o tempo da tarde de hoje. Mas eu queria relembrar que seria uma oportunidade, neste momento, de fazermos alguma coisa que eu vejo como jornalista e pela televisão há muitos anos e discuto, que é o descabimento de medidas provisórias quando não há relevância nem urgência. E isto tem submetido o Poder Legislativo à dependência do Poder Executivo. Há muito tempo, o Legislativo se ocupa preponderantemente em discutir e votar medidas provisórias que assumiram prioridade. Esse foi um motivo, inclusive, que fez até com que a oposição, a mais aguerrida oposição aqui da casa, fosse parabenizar o presidente Renan Calheiros. Exato. Que é uma mudança nessa dinâmica, exato. Pelo menos uma possibilidade. E eu estou torcendo, né? e estarei em toda a oportunidade que se propiciar para cobrar, para verberar, para que se retorne à fase áurea da independência, da altivez do Congresso Nacional, que deixe de ser submisso, que deixe de ser coadjuvante do Poder Executivo. Essa não é a missão. Até por uma disposição institucional de harmonia e de independência entre os poderes. Não tem havido independência do Poder Legislativo nesses últimos anos. Então, daqui para adiante, aproveitando este episódio, que tem outros componentes, que não apenas o aspecto jurídico, o presidente Renan demonstrou também um descontentamento com relação do PMDB com o governo federal, ou do governo federal com o PMDB. É visível. Por outro lado, há quem diga, não sou eu que está dizendo, mas os comentaristas dos principais jornais do Brasil, desta quarta-feira, especulando que ele não teria sido defendido pelo governo federal na investigação daqueles que estão caindo na lista do Janot, e que teme o presidente Renan de estar incluído e que entendeu que deveria ter sido protegido. Não tendo sido protegido, ele já estaria começando uma vingança. É um aspecto que não é meu, está nos jornais. Mas, de qualquer forma, independente disso, a partir do momento que o presidente Renan devolve essa medida provisória totalmente embasado legalmente para fazer isso, uma vez que aumento de imposto não pode ser discutido por medida provisória, ele também possibilita a participação do Congresso na discussão de um tema que vai ser determinante para nortear a nossa economia, não é? Que é a questão do ajuste fiscal, não é isso, senador? Exatamente. Com relação, Tânia, o ajuste fiscal é uma matéria complexa, porque o país está endividado. A nossa economia está no chão. Agora, sobrecarregar mais o contribuinte é a solução? É claro que não é a solução. Então, eu ouvi, no longo discurso de José Serra, na tarde dessa quarta-feira, que uma medida que seria mais adequada seria uma proposta de entendimento do governo federal com as empresas e com os empresários, no sentido de revisar os contratos,
demonstrando que o governo não tem condições de pagar aquilo que estava ajustado ou aquilo que fora objeto de aditivos, e ali haver uma redução, ali haveria uma economia mais justa sem atingir o contribuinte. Agora, o governo até agora não demonstrou nem que tenha pensado nisso, quanto menos que tenha proposto. Vamos ver como é que evolui, então, essa questão, que eu aconselho que você acompanhe. A questão do ajuste fiscal é uma questão séria, necessária para que o nosso país continue tendo fôlego, ou readquira o fôlego na área econômica, né, senador? Eu agradeço sua presença aqui no nosso programa, que já estamos bem no finzinho do tempo. Como sempre, é um prazer participar desse programa tão qualificado e com sua habilitação tão grande como uma jornalista neste ramo. Obrigado, Nossa, Tânia. muito obrigada. Eu agradeço em nome do programa Argumentos, Obrigado. senador. Obrigada pela sua atenção também que nos acompanha. Lembrando a você que é possível fazer críticas ou dar mesmo sugestões à nossa programação pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.